Olá, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Peço a todos que façam a sua inscrição e compartilhem para que outras pessoas sejam abençoadas. Hoje nós vamos meditar na Palavra de Deus, que se encontra 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 4 e 5. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. O tema da mensagem: o Evangelho e o poder de Deus. O apóstolo Paulo escreveu essa epístola após ter recebido um relatório de Timóteo, que havia acabado de retornar de uma visita a esses novos cristãos. O apóstolo Paulo, então, determinou: 1. Expressar sua gratidão e satisfação a respeito do crescimento e do testemunho dos novos cristãos. 2. Encorajar os cristãos a continuarem firmes em seus árduos trabalhos, na perseverança e no crescimento até o retorno de Cristo. 3. Corrigir certo mal entendidos quanto a acontecimento escatológicos e sinais. Verso 4. A vossa eleição. A descrição que o apóstolo Paulo faz dos eleitos de Deus acha-se nos versículos 6 a 10. São os seguintes, ou são os que seguem a Cristo, sofrem as tribulações com gozo do Espírito Santo e se tornam exemplos de fé e retidão para o próximo. Deixaram o pecado e servem a Deus e esperam a segunda vinda do Filho de Deus. A doutrina que alguns defendem de que se alguém professar a Cristo como Salvador, será salvo independente do seu modo de viver, não se acha em parte alguma da palavra de Deus e é uma flagrante corrupção da doutrina original da salvação, pregada por Cristo e pelos apóstolos. Verso 5. Em poder, no Espírito Santo. A pregação apostólica do Evangelho consistia em 4 elementos essenciais. Primeiro, os apóstolos pregavam aos outros a palavra de Deus e de Cristo. Segundo, pregavam a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. Esse poder resultava na convicção do pecado, na libertação da escravidão de Satanás e na operação de milagres e curas. 3. A mensagem era proclamada com profunda convicção, porque tinham fé em Cristo e o Espírito Santo operando neles, possuíam em seus corações a plena certeza da veracidade e do poder da mensagem. 4. Aqueles que criam na mensagem
obedeciam à palavra e a praticavam, eram santos e justos diante de todos. Sem esses 4 elementos para acompanhar a proclamação do Evangelho, a plena redenção em Cristo. Verso 10. Esperar dos céus a seu Filho. A grande esperança dos cristãos tessalonicenses era a vinda de Cristo, que os livraria da ira futura. 1. A genuína conversão a Cristo, segundo o Novo Testamento, abrange desviar do pecado, voltar-se para Deus, a fim de aguardar a volta de Cristo. Esperar a volta de Cristo. Envolve uma expectativa contínua, estado de prontidão. 2. A ira futura refere-se à ira e juízo divinos que serão derramados sobre o mundo durante o período da tribulação. Os cristãos, porém, não precisam temê-la, porque Deus enviará Jesus para nos livrar daquele tempo de ira. É claro que a volta de Cristo antecede essa ira. 3. Essa é a primeira referência em Tessalonicenses, a volta de Cristo. Quando então, para arrebatar os seus santos e levá-los à casa do Pai. Capítulo 2, verso 4. Falamos não para agradar aos homens. Todo pregador do Evangelho enfrenta a tentação de agradar aos homens e procurar a aceitação, a aprovação e a glória da parte dos outros, pregando somente aquilo que não ofende a ninguém. Ceder a essa tentação pode resultar em tolerância ao pecado e mornidão na igreja. Pode significar também a linguagem de bajulação, cujo emprego visa a obtenção de ofertas financeiras, ganhos materiais, cargos políticos ou aplausos. Se isso ocorrer, danos irreparáveis serão causados à retidão e integridade da Igreja de Cristo. Por essa razão, é essencial que o nosso objetivo na pregação seja procurar sempre a aprovação de Deus e não do homem. Verso 18. Mas Satanás nolo impediu. O esforço ministerial do apóstolo Paulo foram às vezes frustrados por Satanás. A verdade bíblica a respeito da oposição de Satanás ao cristão fiéis inclui o seguinte: primeiro, Satanás recebe de Deus permissão para guerrear contra nós e estorvar-nos na realização daquilo que realmente desejam fazer por Cristo. 2. O poder de Satanás está sujeito
porém, a soberania divina. Deus pode suplantar a atividade de Satanás e mudá-las em benefício do reino de Deus. 3. Atividades de Satanás pode ser vencida mediante as orações dos santos, o sangue do Cordeiro, a palavra de Deus e o nosso leal amor a Deus. Logo, a oposição de Satanás não é algo permanente. Com esse propósito, devemos orar diariamente pelo livramento de seus ardis e do seu poder. Verso 3. Tribulações. Os seguidores de Cristo não devem considerar a tribulação, a perseguição e a aflição coisas estranhas à vida cristã. 1. Os cristãos verdadeiros que rejeitam as características prevalecentes no meio onde vivem sofrerão tribulações. 2. Essas tribulações não devem ser identificadas com o derramamento da ira de Deus sobre os ímpios nos tempos do fim. Verso 13. Irrepreensíveis em santidade na vinda de nosso Senhor. O apóstolo Paulo frequentemente orava pensando na volta de Cristo. Considerava que seria uma tragédia se na volta de Cristo alguns da igreja fossem surpreendidos vivendo em pecados ou indiferentes à luz da volta de Cristo. O padrão bíblico é estarmos irrepreensíveis em santidade. Devemos ser sinceros e totalmente dedicados ao Senhor e separados de tudo quanto o ofende. Aleluia, Maranata, ora vem, Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, ó Deus querido, Deus maravilhoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não há outra além de Ti, meu Senhor. A Tua palavra é fiel e é verdadeira e é digna de toda aceitação, ó Pai. A Tua palavra diz, meu Senhor da glória, e revelou Deus, homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a beneficência e ande humildemente diante do Senhor teu Deus. Aquele que gloriar, gloria-se em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço justiça, juízo e beneficência, e dessas coisas eu me agrado, assim diz o Senhor. Com grande e tremendo és tu, ó Pai. Por isso nós te glorificamos, ó Deus. Aí está, meu Pai, a exposição da tua palavra, meu Pai. Vivendo irrepreensivelmente em santidade diante de ti, ó Pai. Porque a tua palavra nos exorta, sede santo, porque eu sou santo, e sem santificação ninguém verá Deus. Desperta a tua igreja, meu Pai, para buscar a ti através da tua palavra, Pai, e venham ser santos, purificados diante de ti, meu Pai, porque a tua palavra diz que no abrir e piscar de olhos, Jesus vai arrebatar a tua igreja. Por isso eu te peço, ó Pai, desperta a tua igreja e liberta em o nome de Jesus.
Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação e abençoe todos os seus governantes, em o nome de Jesus. Amém.